gravar um vídeo amador para falar daquele tema de ontem que eu falei que ia falar. E eu vou tentar fazer um vídeo só porque eu vou colocar no canal. Então, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Mas eu tô aqui com Apocalipse 20 na minha Bíblia judaica, né? Que foi a primeira Bíblia que eu tive do David Stern, bem famosa essa Bíblia aí. Mas eu acho que não precisa ir para grego nem nada para mostrar para vocês. Vamos falar do tema de Gog e Magog e veja só como é claro. O que está escrito aqui no capítulo 19, né? A partir do verso 9. Está falando sobre a vinda do Mashiach. Então ele fala, né? Da guerra que vai acontecer e o aparecimento de Yeshua, né? Vi os céus abertos diante de mim e tinha um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro. Em sua justiça executa juízo, né? E só pode fazer isso com a Torá. E segue para a guerra. Seus olhos eram como chamas flamejantes, e em sua cabeça havia muitas coroas reais. E possui um nome que só ele conhece. Este vestido de um manto tingido de sangue, né? Isso concordando com as profecias de Eshayahu, né? Aquele Mashiach que vem de Edom e que pisa no largar das nações e mancha a roupa de sangue. Ele vai precisar de um sacrifício para limpar esse sangue dele, né? E para isso precisa do templo, etc. Toda aquela história que nós já conhecemos. E o seu nome é a palavra do Criador, quer dizer, a Torá. O exército do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual vai ferir as nações. Ele vai governar com cetro de ferro, ou seja, com a força. E é ele quem pisa no lagar do que flui o vinho da ira do Eterno, dos exércitos celestiais. Em seu manto e sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse cara aqui? É o Mashiach. É quando ele aparece. É quando ele está tendo um cerco de Jerusalém, né? Isso vai acontecer talvez nos nossos dias, né? Se o Eterno assim quiser. E ele aparece nessa guerra para livrar Jerusalém. Só que o que o Apocalipse revela? Esse aqui não é Gog e Magog. Esse aqui é uma guerra contra Jerusalém. Ele continua, né? Depois disso, né? Vi uma ala que estava de pé no sol, que clamava em alta voz, todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para a grande festa que o Eterno está dando. Se você for pesquisar esse verso, aonde isso é dito lá no Tanakh? Na guerra de Gog e Magog. Né? Esse verso é dito na guerra de Gog e Magog. Continuando. Para comerem carne de reis, generais e homens importantes, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os tipos de pessoas, livres e escravos, pequenos e grandes. Não quer dizer que cada um vai estar na sua nação e vai vir a guerra lá e todo mundo vai morrer. Não, pessoal, isso aqui é durante o cerco. Aquelas nações que estiverem cercando Jerusalém naquela hora, essas pessoas serão mortas. E aí, essa carne vai ser dada às aves, ou seja, elas vão apodrecer. Vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado num cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que em sua presença havia realizado milagres, usados para enganar aqueles que receberam a tal marca, né, da besta, e adoraram a sua imagem, quer dizer, eram pessoas idólatras. A besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, isso no mundo já espiritual. Os demais foram mortos pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, qual é o meu entendimento? Aqui é uma primeira parte, vamos dizer, parte 1 da guerra Gog e Magog. É o que acontece aqui, porque esta profecia que está aqui está em Gog e Magog. Mas aí vem um detalhe que o Apocalipse vem mostrar. Olha só, a partir do capítulo 20... A seguir viu um anjo descer do céu trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Satã. E o acorrentou por quanto? 1000 anos. É a era messiânica. Se o Mashiach acaba de vir numa guerra e vai ter mais 1000 anos, é a era messiânica. É o Shabat, o grandão, né? O Gadolo, que seria por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele para que ele não mais pudesse enganar as nações até o fim dos 1000 anos. Até o fim dos 1000 anos, ou seja, até o fim da era messiânica. Depois disso ele deverá ser solto por um pouco tempo.
Me confundi aqui que eu tô gravando e lendo a mesma coisa. Por pouco tempo para julgar. Opa, me confundi aqui. Por pouco tempo, isso, termina aqui. Desculpa, pessoal, aqui gravar e falar e pensar ao mesmo tempo não é muito fácil. Mas continuando. Vi tronos e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por testemunho a respeito do Yeshua e da proclamação da palavra do Eterno. Ou, traduzindo de uma forma melhor, aqueles que conheciam o Yeshua, que acreditavam que o Yeshua era o Messias de Israel, e cumpriam a Torá, porque a palavra do Eterno é a Torá. Também os que não tinham adorado a besta, ou seja, não eram idólatras, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na sua testa, nem as mãos, que é agir de acordo com as nações, com os erros das nações, né? Eles voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Ou seja, essas pessoas que guardavam a Torá, essas pessoas que acreditavam no Mashiach, essas pessoas especificamente que se converteram, né? Porque quem guarda a Torá e acredita no Mashiach são pessoas que se converteram, ou seja, fizeram o seu giur, a sua conversão completa, naturalização ao povo de Israel. Essas pessoas, que existe uma promessa no Tanar, voltaram à vida. Vou continuar no próximo vídeo. Os fatos aqui. Nós temos a vinda do Messias, uma guerra, a morte dos líderes e a ressurreição do povo de Israel e até os seus convertidos, né? Aqueles que fizeram giur, se converteram ao povo de Israel, guardaram a Torá. Não vou entrar no mérito dessa discussão, tá? Não é importante isso agora, o importante é Gog e Magog. Então, continuando. E eles reinaram com Mashiach por 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que os 1000 anos tivessem acabado. Quer dizer, as outras pessoas, não? Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos, separados, os que têm parte nessa primeira. Sobre eles, a segunda morte não vai ter poder. Pelo contrário, eles serão sacerdotes do Eterno e do Mashiach, e reinarão com ele durante 1000 anos. Isso aqui é para o povo de Israel. Essas promessas de ressurreição é para o povo de Israel. Não é para o brasileiro, não é para o francês, não é para o árabe. Isso aqui é para o povo de Israel, porque foi prometido pela boca dos profetas. Não está nem, né, na Torá exatamente, mas no Tanar, prometido ao povo de Israel que voltaria à vida. Então, continuando. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o Satã será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Gog Magog, ou seja, Gog da terra de Magog. Ele está fazendo referência à profecia que está até registrada aqui na minha Bíblia, e Yehezkel 38, e a gente vai lá. Então Gog Magog é o grosso do Gog Magog, vamos dizer assim, acontece agora. Agora vem Gog Magog, depois da era messiânica, depois da ressurreição, depois que Israel já está estabelecido lá, já está estabelecido como nação, já ressuscitou todo mundo, já acabou a era messiânica, o 7º milênio, vai começar o 8º. Aí vem Gog Magog, no final desse 7º milênio. Só que a gente vai estar em situação de Shemitah, e não é qualquer um, né? Um Shemitah por 1000 anos, e você vai, numa era messiânica, fazer soldados? Não. Então, se, né, isso aqui é verdade, Israel vai estar passando por um momento que não tem soldados. Por quê? Como eu disse, 1000 anos de Shemitah. Ninguém vai treinar soldados em 1000 anos de Shemitah. Nós estamos totalmente desprotegidos. O que acontece? Ele diz o seguinte: para a batalha, seu número é incontável. Aí continua citando a profecia de Yehezkel. Mas agora, numa segunda parte, depois do milênio. Como a areia da praia. É isso que eles estão esperando agora. Mas é isso que o Apocalipse está falando que só vai acontecer depois da era messiânica. Elas marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo do Eterno, a cidade que ele ama. No entanto, o que acontece? Fogo desceu do céu e consumiu todas. O adversário que as enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados pelo dia e pela noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aqueles que nele estavam assentados, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, né, os grandes e os pequenos, em diante do trono.
livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o Sefer Chaim, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados com base no que estavam escritos nos livros, segundo os que tinham feito. O mar entregou seus mortos que havia nele, a morte, né, e a sepultura entregaram os mortos que haviam nela. E eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado no Sefer Chaim foi lançado no lago de fogo. Ou seja, vem Gog Magog, ele junta as nações contra Israel no fim da era messiânica. E no fim da era messiânica, quem responde é o Eterno. A gente não vai ter soldado, obviamente. Quem vai defender Israel nesse dia? O Eterno. O Eterno vai destruir Gog e Magog. Depois disso, nós temos a ressurreição dos outros, que não ressurgiram para serem julgados. E aí vai ser julgado as pessoas das nações, vai ser julgado todo mundo que viveu nas nações e não se tornou povo de Israel. E quem não estiver no Sefer Chaim, ou seja, aquele que não guardou as leis para a preservação da vida, esse vai ser destruído. Então, falando de adúlteros, né, pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas que... E essa segunda morte é destruição. Acabou para eles. Eles não vão ressurgir em nenhum lugar. Por isso é chamado de segunda morte. Quando a gente morre a primeira vez, a sua alma deixa o seu corpo. Agora, quando morre a segunda vez, você é alma. Você vai para onde? Não existe lugar. Não vai existir. Vai sair. A alma vai morrer e você vai se tornar outra coisa. Você simplesmente vai deixar de existir. E aqui nós temos o segundo julgamento, onde o Eterno vai julgar vida por vida. Aonde? No final do 8º milênio. Ok, pessoal. É isso que diz o Apocalipse. Quando eu li isso aqui, a primeira vez, como um bom judeu, né? Não acreditei de cara. Falei, meu, tem algo errado aqui. Ou esse livro aqui tá errado, ou alguma tradução, sei lá, misturaram as cartas. Não sei. Porque não é isso que é ensinado pelo povo judeu. O povo judeu espera Gog Magog agora, mas não em partes. Assim como o Messias, né? Eles querem que o Messias venha e já aconteça a era messiânica, já restaura Israel tudo de uma vez. E assim o Gog Magog. Mas o que me parece chamou a atenção, que assim como o Messias aconteceu em partes, né? Ele veio uma primeira vez e está restituindo Israel para depois voltar, assim também é Gog Magog. Ele acontece uma primeira parte que não vai ser tão intensa, que vai ser intensa, quer dizer, vai ser bem intensa, mas vai acontecer no final do 8º milênio uma segunda parte que talvez seja a conclusão de tudo, que é onde realmente vai vir o Gog Magog. Isso nos mostra o seguinte: qualquer pessoa apontada como Gog Magog, como Gog hoje em dia, né, é uma mentira, é uma farsa. Qualquer pessoa que estão especulando é uma farsa. Isso mostra também que as pessoas das nações terão em Yetzirah, na era messiânica, ou seja, eles terão inclinação para o mal, né? Eles serão tentados e provocados contra Israel mesmo na era messiânica. Isso é importante, né, salientar. Apesar do mundo na era messiânica evoluir exponencialmente, porque o Eterno vai existir, o Eterno vai estar lá, ninguém vai ter dúvida que o Eterno está com Israel. Ninguém vai ter dúvida de quem é o Messias. Todo mundo vai aprender a Torá do jeito correto, e a Brit Hadashah também, né? Apesar disso, ainda assim, as nações terão Yetzirah, as pessoas vão ter Yetzirah, inclinação para o mal, e no final elas serão enganadas e levadas a uma guerra contra Israel. Então isso é extremamente importante. O que você deve fazer depois de ler isso aqui? Vamos lá em Yehezkel. Vamos ver se é isso aí mesmo, né? É importante. Vamos lá em Yehezkel agora e ver. Eu vou fazer uma terceira parte aqui. Depois eu junto todos os vídeos e coloco no YouTube. Estamos aqui em Yehezkel e tá até marcado aqui. Há muitos anos eu fiz essa marcação, tá, pessoal? Porque eu estudava só nessa Bíblia aqui, no meu início de Techuvá, né? Por isso que tá marcado aqui, tá? Mas não façam isso na sua Bíblia, no seu Sefer Torah, jamais, tá? Eu tava no início de Techuvá e marquei. Mas voltando. Aqui está a profecia de Yehezkel. Vamos ver se o que está escrito no Apocalipse faz sentido. Agora, Yehezkel escreve: veio a mim a palavra do Eterno e disse, né? Ser humano, volte seu rosto para em direção de Gog, da terra de Magog, príncipe maior de Meshech, Tuval, profetize contra ele e diga: o Eterno Elohim diz: eu sou contra você, Gog, príncipe maior de Meshech, Tuval. Farei você girar, porei gancho no seu queixo e farei sair, com todo o seu exército.
vou te atrair para cá, né? Seus cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados em uma grande ordem de couraças, escudos, todos brandindo a espada, as espadas. Paras, Etiópia e Put estão com eles, todos com couraças e capacetes, Gomer, em todas as suas tropas. A casa de Togarma, no extremo norte, com todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Prepare-se, esteja pronto, você e toda a multidão que se ajunta ao seu redor. Assuma o comando. Passados muitos dias, você será convocado para o serviço. Em anos posteriores, você invadirá a terra que foi trazida de volta da espada, Jerusalém, tá? Congregada dentre o quê? Muitos povos. Olha que interessante. Isso aqui é um indício de que Israel já vai ter sido tirado das nações? É, obviamente, né, pessoal? Quem vai sair de muitos povos? Nós. Todos nós, filhos de Israel. Mas ainda é um indício. Beleza. Mas vamos continuar. As montanhas de Israel ficaram em ruínas por um longo tempo. Mas agora Israel foi o que? De novo, olha aqui. Ó. De novo. Israel foi retirada dos povos. Ou seja, a reunião dos exilados, a volta dos filhos de Israel para a terra de Israel já aconteceu nessa época. Concordando com o que está escrito lá em Apocalipse. Né? Todos eles estão vivendo ali em segurança. Isso acontece hoje? Não. Você virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as tropas e muitos povos com você. Ok. O eterno Elohim diz: quando esse dia chegar, pensamentos subirão à sua mente, e você inventará um plano sinistro. Você dirá: invadirei essa terra de vilas sem muros. Israel é uma vila sem muros hoje em dia? Não. Pegarei de surpresa esse povo que está em quê? Em Shalom, em paz. Israel está em paz hoje? Não. Vivendo de forma segura, mais uma vez, né? Todos em lugares sem muros, barreiras ou portões. O que mais tem em Israel são muros, barreiras e portões, né? Tem até aquele muro que nem é de pedra, né? São os soldados da ONU lá. Não é hoje, com certeza não é hoje. Tomarei espólio e pegarei o saque. Quer dizer, vai atacar por dinheiro. Você atacará as antigas ruínas que agora estão habitadas e virá contra o povo que se juntou das nações. É Israel. Somos nós. Quer dizer, a profecia de Ezequiel está apontando para depois da reunião dos exilados. Para depois disso. Quer dizer, depois que o Mashiach vier, reunir os exilados de Israel e eles voltarem para Israel, habitarem em Israel. É para depois. Depois da era messiânica. Exatamente como o livro de Apocalipse fala. O código e o gado e outras riquezas vivem nas partes centrais da terra. Shivad, Dan e todos os principais mercadores de Tarshish perguntarão a você: você veio pegar espólio? Reuniu suas hordas para pilhar, para levar prata, ouro, gado e outras riquezas, para tomar muito despojo? Portanto, ser humano, profetize e diga a Gog que Adonai Elohim diz: não estará você atento ao fato de que meu povo Israel vive em segurança? Próxima página. Você escolherá exatamente esse tempo, quer dizer, depois da era messiânica, para vir de seu lugar nas extremidades do norte. Você e muitos povos com você, todos eles a cavalo, uma ordem imensa, um exército poderoso, invadirá meu povo Israel com uma nuvem cobrindo a terra. Isso acontecerá no... Olha só, isso aqui é muito importante. Onde? Aharit Hayamim. Ele colocou até em hebraico, né? O que quer dizer Aharit Hayamim? Fim dos dias. Literalmente. E trarei você contra a minha terra, para que os gentios, os estrangeiros, me conheçam, quando diante de seus olhos eu me santificar por meio de você, Gog. Então o Gog, ele tem o mesmo objetivo do Paró. Ele serve para que o Eterno se mostre ao povo da terra. Adonai Elohim diz: eu falei de você muito tempo atrás, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel. Naquela época eles profetizaram por vários anos que eu faria você invadir a terra.
Quando esse dia chegar, quando Gog invadir a terra de Israel, diz o Eterno, minha furiosa ira ferverá em meu ciúme, em minha fúria raivosa, falei. Quando esse dia chegar, haverá grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes que estão no mar e as aves dos céus, as feras selvagens, todos os répteis que rastejam sobre o chão e todos os seres humanos da terra vão tremer diante de mim. As montanhas cairão e os princípios serão esmigalhados e todos os muros vão vir ao chão. Convocarei a espada contra ele em todas as minhas montanhas, diz o Eterno. Cada homem brandirá sua espada contra seu irmão, e eu o julgarei com a praga e com sangue. Farei que caia sobre ele o que? Chuva torrencial, bem como sobre suas tropas e sobre muitos povos que estão com ele, junto com imensos granizos, fogo e enxofre. A mesma coisa que está lá no Apocalipse. Mostrarei minha grandeza e minha santidade, me farei conhecido à vista de muitas nações, então saberão que eu sou o Eterno. Então, mais uma vez, está aqui o Eterno falando que vai fazer um ato contra alguém, que vai ser cheio de pirotecnia, vamos dizer assim, cheio de coisas, no fim, para mostrar para as nações. Isso nos dá muitos dados sobre a era messiânica. Eu falo para vocês que a era messiânica vai chegar e tem muita gente que vai ficar surpresa. Porque muita gente tem a ideia de que vai ser um mundo perfeito, que ninguém vai ter erro, que vai ser, nossa, não vai ter sofrimento. Mas aonde não vai ter sofrimento? No mundo todo? Eu acho que não. Eu não acho, eu tenho certeza que não. Não vai ter sofrimento na terra de Israel, onde as pessoas vão ter ressurgido dos mortos, onde o Messias vai estar lá e a terra vai ser restaurada. Agora, e nas outras nações? A não ser o impacto da era messiânica, eu não conheço nenhuma promessa para as outras nações. Não conheço de ressurreição, não conheço, né, de paz para sempre. O Eterno prometeu para Israel, restaurar Israel. As outras nações não vejo promessa. Vai melhorar? Vai. Obviamente o Messias ele vai vir para corrigir o mundo, para ensinar o que é certo, para incentivar o que é certo. Obviamente vai melhorar. A corrupção vai ser algo muito difícil, né? Ainda mais com o advento que está acontecendo de moedas aí virtual, do dinheiro deixar de ser papel, todo mundo vai ter que declarar, vai ser tudo controlado, então vai ser difícil ter corrupção, difícil de ter tudo. Mas não quer dizer que a maldade dentro lá do coração do ser humano vai ser tirada, ok? Então continuando, ó. Quanto a você, ser humano, profetize contra Gog e disse... E diga que Adonai Elohim diz, eu sou contra você, Gog, o príncipe maior de Meshech e Tuval. Eu o farei girar e o levarei e o trarei extremidades no norte contra as montanhas de Israel. Aí você vai perguntar como Yosef era messiânico, o Mashiach está na terra, o Eterno está na terra. Como que um ser humano consegue ir contra o Mashiach? Ué, o povo não foi contra Moshe e Arão no deserto? Mesmo vendo o mar se abrir? As pessoas vão arrumar um jeito. Existe fake news, fofoca, diversos meios, né? Fora a própria teologia cristã, um cara que domina o mundo todo, né? Que é rei no mundo todo. E que controla o mundo todo. E que exige que você mude. E às vezes para mudar, você tem que sofrer. Por exemplo, imagina o Mashiach falando pro Brasil, com o sistema todo corrompido que tem. Ah, vocês têm que ser honestos ou a gente vai fazer sanções contra vocês. Enquanto de sofrimento, isso não vai casar até que o povo brasileiro se ajuste a ser um povo honesto. Então, existem vários motivos para que essas pessoas acabem odiando a era messiânica de alguma forma, né? Então, continuando, ó. Então, eu derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei cair suas flechas de sua mão direita. Você terminará nas montanhas de Israel, você, suas tropas e todo o povo que está com você. Darei a você como alimento a todos os tipos de ave, de rapina e animais selvagens. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Eterno. Também enviarei fogo contra Magog e aqueles que vivem em segurança na região costeira. Então eles saberão que eu sou o Eterno. Tornarei santo o meu nome conhecido entre o meu povo Israel. Nunca mais permitirei que meu santo nome seja profanado. Então os estrangeiros saberão que eu sou o Eterno, o Santo de Israel. Sim, essas coisas estão próximas de ser cumpridas, diz o Eterno. Este é o dia a respeito do qual eu falei. Aqueles que vivem na cidade de Israel sairão e atearão fogo às armas usando como combustível.
Os escudos, couraças e arcos e flechas, os bastões e as lanças, eles os usarão como combustível para o fogo por 7 anos, de forma que não precisarão juntar lenha dos campos e nem cortarão madeiras de florestas, porque usarão armas. Quer dizer, vai ter tanto espólio, né, que absurdamente a gente não... Se fosse queimar tudo, 7 anos aí. Imagina quantos soldados, né? Assim saquearão aqueles que os saquearem e roubarão aqueles que os roubaram, diz o Eterno. Quando esse dia chegar, daria o lugar à sepultura de Gog em Israel, ao vale dos viajantes, ao leste do mar. Ele bloqueará a passagem dos viajantes. Ali eles vão enterrar Gog e todas as suas hordas, e mudarão o nome do lugar para o vale de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para enterrá-los e purificar a terra. Sim, o povo da terra os enterrará. Eles se tornarão famosos por terem feito isso. Nesse dia serei glorificado, diz o Eterno. Então eles escolherão homens para o dever contínuo de ir pela terra e sepultar os cadáveres que ainda estiverem no chão, a fim de limpar, e começarão sua procura após os 7 meses. À medida que que caminharem pela terra, se alguém viu um osso humano, porá um marco próximo a ele, e até que os coveiros tenham enterrados no vale de Amon-Gog. Além disso, Amoná, sua horda, será o nome da sua própria cidade. Assim eles limparão a terra. Quanto a você, humano, o Eterno diz que você deve dizer o seguinte a todos os tipos de aves dos animais do céu. Ou seja, agora vem a profecia que a gente viu lá no Apocalipse, que está se referindo à primeira vinda, vamos dizer, a primeira parte dessa profecia toda, que vai acontecer antes da era messiânica, mas que não necessariamente o Gog vai estar lá. Vejam só como são as mesmas palavras. Olha, congregue-se e venham, junte-se de todos os lugares ao redor para o sacrifício que estou preparando para vocês. Um grande sacrifício nas montanhas de Israel, onde poderão comer a carne e beber sangue. Vocês comerão o sangue dos heróis e beberão o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, cordeiros, cabritos e búfalos, cevados em Baxã, todos eles. Vocês comerão gordura até encher e beberão sangue até embriagar no sacrifício que preparei para vocês em minha mesa. Vocês se saciarão de cavalos, cavaleiros, heróis e todos os tipos de guerreiros, diz o Eterno. Aí que vem a dificuldade de tudo isso. Essa profecia lá no Apocalipse está em primeiro para a primeira parte. Isso pode acontecer? Pode. Ele não diz a sequência aqui, o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois. Pode acontecer exatamente assim, não tem problema nenhum, né? Assim como a profecia do Mashiach, tem coisas que o Mashiach já cumpriu e está cumprindo ainda, né? E tem coisas que ainda vai cumprir, que nem o retorno dele. Então existe essa dificuldade, nem tudo está em sequência. Assim como também, né, pessoal, não vai ter cavaleiros, arcos e flechas. Isso é uma interpretação da época, é do que tinha de coisa militar da época. A gente vai ter armas, tanques de guerra, outras coisas, né? Assim mostrarei a minha glória entre as nações, para que todos eles vejam meu julgamento quando eu os executar e vejam a minha mão estendida sobre eles. Daquele dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Eterno, seu Elohim. Os estrangeiros, por seu lado, saberão que a casa de Israel foi para o exílio por causa da sua culpa, porque eles romperam a sua fé em mim, de modo que eu escondi o meu rosto deles. E os entreguei aos adversários, eles caíram pela espada. Todos eles, sim, eu os trarei de acordo com o que a sua impureza e seus crimes merecem, e escondi deles o meu rosto. Portanto, o Eterno diz: agora eu restaurarei a sorte de Jacob, terei compaixão da casa de Israel inteira e serei zeloso por meu santo nome. E eles carregarão sua vergonha e sua culpa pela quebra de fé em mim, uma vez que estejam vivendo em segurança em sua terra, sem que ninguém os amedronte. E isso acontecerá depois. Olha só, eu vou ler esse verso bem devagar. E isso acontecerá depois que eu os tiver trazido de volta dos povos e os tiver juntado das terras inimigas, sendo eu assim consagrado por eles à vista de muitas nações. O que está dizendo aqui? Pessoal, isso aqui vai acontecer depois da era messiânica. Depois que a era messiânica já ter começado. Depois que o povo de Israel já ter voltado para a terra de Israel. Depois. Então não vai acontecer agora. Muita gente está falando assim: ah, vem o Gog é fulano, o Magog é o ciclano. Mentira.
A própria Torá, o Tanar, fala isso, tá? Aí ele conclui, né? Então eles saberão que eu sou o Eterno, o Deus deles, uma vez que fui eu quem os levou para o exílio entre as nações e fui eu quem os reuniu em sua própria terra. Nunca mais deixarei nenhum deles naquelas nações. Nunca mais deixarei nenhum deles naquelas nações. Eu estou nas nações, você está nas nações. Existem até muitos judeus nas nações. Então não é esse momento, pessoal. Não é agora, né? Nunca mais esconderei deles o meu rosto, porque derramarei o meu ruach sobre a casa de Israel, diz o Eterno. Aí termina, né, a profecia de Gog e Magog. Então, como a gente pode ver, o que está no Apocalipse, a interpretação dos fatos que estão lá no Apocalipse, bate muito bem com o que está escrito aqui. Aí, se você pegar agora a interpretação rabínica, né, você vai ver que não vai bater mais. Quando eu vi isso, é aquele fato. A gente aprende tanto de um jeito e quando a gente vai ver mesmo nas escrituras, a gente fala assim, não acredito que é assim. Tão diferente do que as pessoas ensinam. Não é possível isso. Eu não sou um gênio. Não é possível que só eu percebi isso. Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa normal. Qualquer pessoa normal lendo isso aqui consegue chegar nisso. Mas a verdade é essa. E é aquela história que eu falei. Eu não acreditava quando vi. Né? Eu não acreditava e falei que só acreditava vendo. Quando eu vi, eu não acreditei de tão forte assim que é, tão diferente. Mas fica aí pro debate. Eu vou juntar esses vídeos, vou fazer um vídeo só e vou jogar lá no canal do Segredos da Torá e vamos ver no que vai dar lá as discussões. Até mais.